O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Imprensa internacional repercute encontro Lula-Maduro visto como revés para a estratégia dos Estados Unidos. Bem, Silvia, tivemos essa cúpula em Brasília durante a semana, um encontro com bastante simbolismo e polêmica envolvida, muito por conta da visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que gerou bastante reação não só no Brasil como em alguns outros países da região, mas foi também uma carta de intenções, assim vamos dizer, da atual diplomacia brasileira, e que quer reforçar justamente o bloco sul-americano. Exatamente, o Brasil já, não é nenhum segredo, tem a intenção de reavivar a Unasur, que era esse conjunto de países que fizeram uma coligação durante a presidência de Lula e de outros governantes de esquerda nos anos 2000, e que durou alguns anos, mas depois acabou sendo desintegrada porque muitos desses países passaram a ser governados pela direita. Lula tem a intenção de retomar a Unasur como um instrumento de integração regional e também econômico. Porém, agora a situação é outra, Vários dos países são simpáticos à ideia, mas outros não, e fizeram valer bastante a sua voz ali. O mais vocal nisso foi o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, e o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Sendo que o presidente do Paraguai tem 2 meses de vida na presidência, não sabemos se isso vai continuar com Santiago Penha. E, de fato, essa cúpula acabou sendo ofuscada pela visita, um pouco de surpresa, uma visita de Estado, que não estava na programação até a segunda-feira de manhã, quando o Nicolás Maduro chegou ao Brasil. Acabou sendo uma visita longa, com muita conversa, muitos encontros de outras pastas, dos 2 governos, e ao final o Lula fez essas declarações que acabaram ecoando na imprensa internacional, dizendo que o que está acontecendo na Venezuela é uma narrativa e que o Maduro precisava apresentar uma outra narrativa, uma espécie de alternative facts, para melhorar a imagem do país. Isso causou, de fato, muita repercussão por conta de contra as evidências que surgiram nos últimos anos via imprensa, via organismos de direitos humanos internacionais que certificam que na Venezuela há fome, há fraude nas eleições, existem 7 milhões de venezuelanos fora da Venezuela, ou seja, 25% da população do país. É uma realidade que, de fato, não dá para tapar o sol com a peneira. Então, causou muita repercussão. E o Lula ainda referendou, que a Venezuela sempre foi um sócio para o Brasil, Disse que, por erros, o Maduro esteve muito tempo sem visitar o país, e assim como os representantes brasileiros retribuírem a visita, além de atacar mais uma vez o Juan Guaidó, no qual ele chamou de impostor, repetindo o mesmo termo de outras oportunidades. Sim, que o Juan Guaidó já disse que ele toma como insultos pessoais, assim, não entende bem tanto
tanta hostilidade. Agora, essa cúpula também teve um lado positivo no sentido de finalmente reunir todo mundo, né? A gente veio de uma pandemia, de uma série de governos isolacionistas, especialmente do Brasil, né? Que não cultivavam a América do Sul, e a gente teve pelo menos um primeiro encontro aí, né? Tivemos a foto, tivemos algo de harmonia, embora tenha esse fator divisório aí, né? Alguns não querem a Unasul e muitos deles não querem o Maduro. E chamou a atenção também, né, a vinda do Guillermo Lasso, mesmo com todo o caos político que está instaurado no Equador, ao mesmo tempo que no país vizinho ao sul do Equador, o Peru, a Dina Boluarte não veio pelos mesmos motivos. Né? Exatamente. Os dois países estão ali vivendo momentos de instabilidade política. O Equador vai ter novas eleições aí em menos de pouco mais de um mês. Não, 2 meses. Junho. Em agosto. Agosto. Em agosto, e o Peru não sabemos quando isso tudo vai terminar, né? Se ela vai aguentar até o fim do período ou não. E uma coisa que eu notei é que o Guillermo Lasso está muito debilitado. Ele acabou de fazer uma operação, subiu ali aquela escada do Itamaraty, do Niemeyer, aquela belíssima escada, com bastante dificuldade. E num dos encontros laterais, né, o Gustavo Petro pediu ao Lula a extradição de um cidadão colombiano que matou a namorada há cerca de 30 anos, né, em 1994, e está em Belo Horizonte desde então. Né? No caso, o Jaime Saad, que cometeu o feminicídio contra a Nancy Mestre, e o Petro pediu, né, que ele responda perante o judiciário colombiano e fez esse pedido pessoalmente ao Lula. Né? Certo. Não tivemos resposta do Lula, aparentemente, né? Mas me parece que esse pedido tem a ver com a ideia do Petro da paz total, né? De tentar anistiar ou pacificar em todos os níveis, né? Essa tumultuada sociedade colombiana. E ainda em relação, né, à integração regional, pensando numa macro-região dentro da América do Sul, o Lula também destacou, né, a cúpula dos países amazônicos, que será realizada em Belém, e ele falou, né, já em relação à Colômbia, que em julho estará em Letícia, né, na fronteira com a Colômbia, né, enfim, lá no estado do Amazonas, em julho, né? Enquanto que o Petro viajará para Belém em agosto, quando será essa cúpula dos países amazônicos. Sim, Gustavo Petro é talvez o presidente desse grupo aí mais afins dessa aproximação com a Venezuela, né? Ele inclusive viajou a Caracas, conversou diretamente com Maduro lá. Reabriu a fronteira entre os dois países. Reabriu a fronteira, exatamente. Mas o discurso que ele fez lá era um discurso, obviamente, de reaproximação com o país, mas sempre voltando ao tema da democracia, né? Sempre dando, não espetadas, mas sugestões ali durante o discurso de que apoiava uma transição democrática na Venezuela, né? Não falou de narrativa, por exemplo, isso que destoou bastante no caso do Lula. E ainda nessa semana, em Brasília, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o seu homólogo finlandês, o Sauli Niinisto. Enfim, não sei se essa é a pronúncia correta, afinal tem uma acentuação aqui que eu não estou acostumado. Ontem, né, quinta-feira, dia 1º, no qual o presidente brasileiro declarou, né, que desde que a guerra começou, o Brasil criticou a ocupação territorial da Ucrânia. Estamos tentando reformular a oportunidade quando convier aos dois presidentes da Rússia e da Ucrânia para colocar uma proposta de paz na mesa que tem que ser combinada com os dois, né? Mas um indicativo aí, né, do Brasil sendo um possível mediador desse conflito, né? Sim, sim. E hoje saiu na Folha de São Paulo uma entrevista com o Zelensky, feita pela Patrícia Campos Melo,
em que ele diz isso, né, também, que esse foi um evento menor, o desencontro que houve no G7, que gostaria de ouvir o Lula, enfim. Ou seja, ainda está na mesa essa ideia de ter o Brasil aí mediando ou participando desse diálogo. Bem, e seguindo aqui pelo nosso peão, Silvia, a gente passa para a Argentina, né, já que o super-ministro da Economia Sérgio Massa e o Máximo Kirchner, né, filho da Cristina e do Néstor, que é uma liderança importante dentro da juventude peronista, viajaram com uma delegação oficial rumo à China, né, em busca, né, de financiamento, enfim, em busca de oportunidades de negócios, também pensando aí de cara às eleições que ocorrerão no segundo semestre. Sabe, Matias, uma coisa curiosa dessa viagem, antes de entrar no conteúdo dela, é que o Alberto viajou a Brasília, agora viajou a Bolívia, mas teve que usar um avião de segunda mão ali, entre a frota principal, a frota oficial dos aviões presidenciais. E o novo avião que acabou de chegar, acabou de ser inaugurado, está sendo usado pelo Massa com o Máximo na China, né? Qual é a intenção dessa viagem? Basicamente, o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia e tem intenções presidenciais, precisa inventar uma solução de urgência, ou pelo menos uma forma de amenizar o estado da economia argentina, a alta inflação, a falta de dólares. Então, ele foi basicamente pedir ao Banco dos BRICS, que foi algo que o próprio Lula teria soprado para ele, que qualquer ajuda poderia passar por aí, deveria passar por aí, e eles foram lá se encontrar com a Dilma Rousseff. Massa é um pré-candidato, Máximo, de certa forma, também com menos chances, ele se destaca, obviamente, por ser filho da Cristina, ele também é deputado, mas não tem tanta intenção de voto, né? Por outro lado, estão alguns filhos do kirchnerismo aí disputando essa tão querida vaga na disputa presidencial, e um deles é o Guado de Pedro, que logo depois da comemoração do 25 de maio, aparentemente está sendo lançado oficialmente pelo kirchnerismo, porque a cidade de Buenos Aires se encheu de lambi-lambis com o nome dele. Ele lançou um vídeo bastante propagandístico também, e ele tem certas vantagens no fato de não só transitar bem entre os kirchneristas, mas de ter uma história de vida interessante, digamos assim, jornalisticamente, porque ele é filho de desaparecidos, ele é mudo, ele é uma pessoa que é vista como alguém que superou muitas dificuldades. Bem, e da Argentina vamos para o Uruguai, retomando, né, o caso envolvendo o senador do Partido Nacional, Gustavo Penades, né, que havia sido denunciado por abuso e exploração sexual, né? A gente já tinha repercutido anteriormente aqui no programa antes da chegada da Silvia, principalmente as denúncias da militante do mesmo partido, né, a Romina Celeste, que é uma figura bastante vocal atualmente no país. E a procuradora Alicia Dione pediu o desaforo, né, do senador, né, ou seja, ele perder o foro privilegiado para responder por esses crimes, e que gerou, né, uma nova crise aí dentro da situação, né, do partido que governa atualmente o Uruguai. E isso gerou também, né, uma acefalia em relação à presidência do Parlasur, já que o próprio Penades era o representante uruguaio nesse organismo internacional, e o Uruguai acabou perdendo, né, esse espaço nessa instituição regional, o que foi um prato cheio para a oposição, sobretudo a Frente Ampla. Claro. Você acha, Matias, que esses escândalos enfraquecem o Lacage Pou por que parte? Assim, eu acho que acho que é mais por facilitar o julgamento de que ele não tem muita habilidade em apontar pessoas, ou ele não vê o que está acontecendo do lado dele.
Não, e por outro lado também de que ele saiu em defesa de cara, né, ao seu correligionário, contra a denúncia de uma também correligionária, mas que tem menos capital político, né, porque é uma jovem dentro de um partido conservador que é uma ativista transgênero também, né, então tem também um choque, né, de narrativas dentro, né, de um partido conservador, mas acho que faltou um pouco de tato, né, de habilidade política para resolver essa crise interna dentro do próprio partido. Lembrando que no caso Astesiano, né, do seu segurança particular que está acusado e está respondendo a processo por falsificação de passaportes e umas outras coisas aí, o Lacage-Pou também saiu em defesa dele e depois foi se afastando um pouco, né, mostra realmente uma pouca habilidade nesse lado. Por outro lado, o Lacage-Pou também foi um protagonista, né, nessa semana na cúpula que a gente recém comentou, né, foi quem mais levantou a voz contra o Lula. Continua a birra, né, do atual governo uruguaio com o atual governo brasileiro. E outro chefe de Estado que também foi bastante vocal na cúpula foi o Gabriel Boric, que, aí pensando do lado do campo da esquerda, tem sido um dos principais críticos ao atual regime venezuelano, mas que daí numa notícia interna do Chile, né, ele acabou fazendo a sua segunda conta pública, né, e daí eu peço até para você esclarecer para os nossos ouvintes o que é esse mecanismo, né, enfim, dentro do exercício da presidência, e que acabou durando 3 horas, né, Silvia? Você acabou deixando meio de stand-by, né? Exato, fiquei arrumando a casa enquanto assistia. Foram 3 horas e 20, se não me engano, é um recorde na história recente da democracia chilena. E se vê aí só por essa duração que foi uma tentativa de explicar algumas derrotas, né, de alguma forma que esse governo já teve, né? A gente já comentou aqui a derrota constitucional, a derrota na reforma tributária, ter tido que amenizar muitas propostas, amenizar no sentido de torná-las menos esquerdistas, né, torná-las mais de centro, assim, né? Que de certa forma vem dando algum resultado no sentido de que ele está com uma popularidade baixa, de 30%, mas é a mesma nos últimos meses, não piorou, né? E nessa conta pública, que é justamente quando o presidente se apresenta junto ao Congresso para prestar contas de como foi o ano. Seria como o State of the Union, State of the Union, exatamente. Tem toda a pompa, né? O presidente chega lá no parlamento, que é em Valparaíso. Em Valparaíso, chega naquele carro antigo, aberto, faz solzinho. Lembrando que é em Valparaíso por conta do Pinochet, né? Que era natural da cidade e acabou transferindo o poder legislativo para a cidade portuária. Sim, ficava mais perto. Sim, e na verdade o que a gente pode tirar de notícia de fato aí é o fato. O Boric dizendo que vai insistir nas reformas e principalmente na tributária, que já teve uma derrota no Congresso. E não falou muito da Constituinte, um sinal de que ele está tentando se afastar um pouco, afastar sua imagem disso, né? E ele protagonizou um outro pequeno evento aí no dia anterior, que foi uma troca de tweets de alguns membros do Partido Republicano, principalmente um chamado Luiz Silva, se não me engano, que tweetou que Pinochet tinha sido um estadista. Boric ficou bastante incomodado e respondeu até longamente, né? Um tweet bastante enfático. E viralizou, né? Enfim, a necessidade de falar o óbvio, né? Isso é lamentável nesse caso, porque por que nós estamos discutindo isso, né? Em 2023 já está redemocratizado o país, mesmo a direita... Com quase 50 anos do golpe. Exato, 50 anos do golpe agora em setembro. Por que estamos discutindo se Pinochet é ou não ditador ou estadista?
E já na Colômbia, né, foi convocada para a próxima quarta-feira, dia 7 de junho, uma marcha não só em Bogotá, mas em outras cidades chaves do país, uma marcha, né, de centrais obreiras, né, como a Central Unitária dos Trabalhadores, a Confederação dos Trabalhadores da Colômbia e a Confederação Geral do Trabalho, em apoio às reformas sociais promovidas pelo governo Gustavo Petro, que tem enfrentado bastante resistência dentro do Congresso e acaba pedindo, né, por esse apoio popular, né, para mostrar aí os anseios da população e da maioria que o elegeu. Sim, ele inclusive tem falado que está a ponto de sofrer uma tentativa de golpe. Ele tem sido bem enfático e um pouco dramático assim, nessa defesa do seu governo, que de fato não tem entregado, com quase um ano de governo, não tem entregado o que seus apoiadores queriam, né? O projeto da paz total, o projeto da Amazônia, né? Enfim, tem várias frentes aí que o presidente Petro está tendo dificuldade. E ele mesmo já disse mais de uma vez, né? E disse inclusive num jornal colombiano, em primeira página, ali, que não pensava que seria tão difícil. Bem, e da Colômbia vamos para El Salvador, né? Já que o presidente Nayib Bukele propõe reduzir o Congresso e o número de cidades do país em busca da reeleição, né? Mais uma medida populista, né? Que tenta comover a população, né? Daqui a pouco vai cortar a verba do carnaval também, né? Enfim, essa retórica que já é manjada, né? Você sabe que é uma retórica parecida com a do Javier Milei, lá na Argentina, que inclusive fez dela algo mais folclórico. Ele chama o plano dele, que é parecido com isso, diminuir a máquina pública, número de prefeitos e tal. Ele chama isso de plano motosserra. Motosserra. E ele já fez um bonequinho dele com uma motosserra pronto para cortar os abusos do poder, segundo eles, né? E eu vi o Bukele falando isso, dando esse pronunciamento, e ele fala justamente que enfim, que todos ali são corruptos, que isso vai diminuir a burocracia. De certo modo, sim, porém, porque fazer disso uma coisa midiática desse tamanho, né? Bem, e por fim, a gente vai para Guatemala, né, já que a Procuradoria pediu 40 anos de prisão para o jornalista José Rubén Zamora. E queria que você contextualizasse, Silvia, quem é esse personagem, que inclusive você acabou entrevistando o filho dele também, né, sobre esse momento delicado que vive o país centro-americano. Sim, José Rubén Zamora é o diretor e fundador do jornal El Periódico, que era, né, infelizmente, o jornal mais independente da Guatemala, que vinha sofrendo um sufoco econômico, financeiro, vinha sendo investigado por supostas fraudes, né? É meio, como o próprio filho dele me contou, é uma espécie de manual, né, do autoritário centro-americano ou latino-americano, né? Que em vez de perseguir os jornalistas de forma mais com argumentos, de forma mais frontal, eles vão por caminhos assim como impedir a chegada de papel ou dizer que está tendo algum desvio administrativo. E com essas acusações, no ano passado foi preso o Zamora, pai, e agora, há poucas semanas, tiraram do ar o El Periódico. É muito triste porque a América Central vai ficando com vários lugares de apagão, né? Porque já não há jornais livres na Nicarágua, já não há jornais livres em El Salvador. E agora foi-se o principal aí da Guatemala há 2 meses das eleições gerais, que não tem um concorrente claro na linha de frente, mas os 3 que estão com melhor votação são todos aliados do Yamatei. Enfim, aqui a gente vai escutar a entrevista que eu fiz há alguns dias com o José Zamora, filho do José Rubén Zamora, que vive em Miami e que está muito, muito pessimista com relação às possibilidades de que o pai seja solto, ou seja absolvido, ou até que tenha uma prisão por casa, né, uma prisão domiciliar. Hay dos lados de ese punto. Lo que buscaba el Estado al perseguir a mi papá y al periódico era cerrarlo.
ellos tenían 3 objetivos. Uno era castigarlo a él personalmente y tenerlo preso. El segundo era cerrarle el periódico y el tercero, mandarle un mensaje a todos los periodistas en Guatemala que podían ir a traer a quien ellos quisieran y que hacer periodismo en Guatemala es un crimen. Hay siempre como cuatro candidatos que tienen oportunidad de llegar al poder. Lo que es interesante es que el gobierno de turno no tiene un candidato de ellos fuerte, y esto también es histórico en Guatemala. El gobierno y el partido que sale nunca es reelecto, porque siempre quedan muy mal. Bem, Silvia, e aproveitando aqui o nosso peão, fica aqui também o espaço para dica cultural, né? Afinal, novamente você está participando de uma parte do programa, então um fragmento, então já adiantando o 7º selo. Certo. Bom, essa semana eu vou escolher o filme Que Viva México, que não é o Que Viva México do Sergei Eisenstein de 1932, e sim um filme deste ano, do Luiz Estrada, um cineasta mexicano bastante famoso, de mais de 3 horas de duração. Aviso que está no Netflix, dá para parar, tomar um cafezinho, voltar, respirar um pouquinho, voltar, mas o filme é muito bom e vai dar vontade de seguir vendo direto. Ele conta a história de um homem comum, de classe média, morando na cidade do México, que recebe um telefonema de que ele deve voltar para sua cidade natal por conta de uma herança, por conta de uma história familiar. E ele começa a viajar da cidade do México até o interior profundo do México, e aí aparecem todos os mitos mexicanos em episódios, em diferentes passagens, e ele se confronta com esses mitos e com muita sátira. Cada um deles é desmontado, acontecem coisas muito mexicanas puras e ele expõe isso com uma grande habilidade. É um filme muito bacana e, enfim, está sendo bastante bem avaliado aí pela crítica latino-americana. E tem a participação de um ator que eu gosto bastante, que é o Joaquim Cosio, que já fez o La Delgada Linha Amarilla e também o Narcos México, né? Sim. E o protagonista é o Damián Alcázar, que está em todos os filmes mexicanos de destaque. Vale muito a pena ver, sim.